Graças a Paz, queridos, pastor Alexandre aqui, e hoje nós vamos entender Gênesis capítulo 7, vamos lá. O que é isso? Que água é essa na minha Bíblia? Meu Deus, está pingando. Jesus amado, dá um tempinho aí, aproveita a vinheta, se inscreve aqui embaixo em algum lugar e a gente volta sem água para explicar o capítulo 7, amém, querido? Graças a Paz, queridos. Agora sem água, a gente está aqui de volta para falar sobre Gênesis capítulo 7. Amém, amado? Gênesis capítulo 7 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, conta uma história maravilhosa. Inclusive essa história, ela é narrada também em outros livros fora a Bíblia e também imitada em epopeias aí que contam a questão de um dilúvio, de um suposto dilúvio de destruição humana, né, nessa magnitude. E aí a gente vai entender que só por esse motivo a nossa Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus. E eu estou aqui hoje para te ajudar, para te trazer um entendimento sobre esse texto que trabalha com datas. Olha que coisa boa, texto que trabalha com datas, a gente gosta disso, e ao mesmo tempo te trazer uma palavra de Deus, da parte de Deus, para que você se encha. Então, o objetivo da série Gênesis é trazer um estudo intensivo para você, trazer um estudo intensivo do livro de Gênesis, para que você leia o livro de Gênesis e que você entenda. Se você ainda não acompanha a série Gênesis, eu vou colocar aqui em cima um cardzinho para você poder assistir a série Gênesis. Se o card por acaso não aparecer, porque o YouTube anda legal comigo, você vai na playlist aí do canal e lá tem série Gênesis. Aproveita, assiste tudo, série Gênesis, devocional, vai ser bom para você. Compartilhe, amado, essa palavra, compartilhe esse estudo. Tanta gente quer entender, talvez não de forma profunda, teológica, o livro de Gênesis, que é um dos livros mais enriquecedores da Bíblia, mas de uma forma simples, quer entender para entender como Deus começou tudo, o plano de salvação, está tudo em Gênesis. E vamos falar um pouquinho desse capítulo 7, amém? Então, se você é novo por aqui, vai lá, lê o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, assiste os episódios e volta para cá. Eu estou te esperando aqui depois do pause. Amém, querido? O capítulo 7 ele vai narrar exatamente o que é que aconteceu e de forma assim muito que extraordinária. E tem pessoas que ficam meio em dúvida com relação às datas. Eu vou tentar te explicar essas datas, tá certo? A gente já tem alguma referência porque diz que foi no ano 600, ou seja, a contagem aí a gente vai botar como ano 600, até porque está escrito lá no início do capítulo 7, e vai se falar que Deus, no dia 10 do segundo mês, que no nosso caso seria o mês de fevereiro, mas lá para eles tem um outro nome, né? Não estou dizendo que é o mesmo período, tá, amados? A gente tem que considerar erros. Esse calendário que a Bíblia trata é um calendário da época e depois a gente vai ter uma grande mudança no nosso calendário, né? Um acerto, um ajuste, uma uniformização no nosso calendário que passou por várias mudanças. Inclusive o fato de alguns reizinhos colocarem meses com 31 dias para que o seu mês seja superior a de um outro rei qualquer. Mas isso é outro departamento, a gente não vai falar disso aqui hoje. O que eu quero trazer para você é que esse capítulo 7 ele fala sobre a duração do dilúvio. Então lá pelo dia 10 do segundo mês, que seria o equivalente a fevereiro, né? E Deus vira para Noé e fala, olha, eu vou mandar o dilúvio daqui a 7 dias. E ao que parece, tudo começa no dia 17 do segundo mês. E aí a gente fica em dúvida, porque há um trecho que fala que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas não. Depois a gente vai ver lá que são 150 dias. Como é que é isso, pastor? Seguinte, vamos entender legal. Aquele momento inicial de pancadão foram 40 dias e 40 noites. É ali exatamente onde há a narrativa da abertura dos abismos, ou seja, águas que vêm debaixo da terra e dos céus, abertura das comportas do céu, água de cima. Então, esses 40 dias e 40 noites foi mais ou menos para encher, dar uma enchida legal mesmo, total legal mesmo, para dar aquela enchida, levantar a arca, tirar a arca do chão e lotar a terra de água, tá?
Mas aí diz que as chuvas vão prevalecer sobre a terra 150 dias. Então são 150 dias de chuva, sendo que a linha mais aceita insere os 40 dias dentro dos 150. Amém, amados? Então vamos botar aí 40 dias e 40 noites de dilúvio, com a questão extraordinária da abertura dos abismos que faz levantar as águas de baixo, né? E depois 110 dias de chuva torrencial. Passados esses 150 primeiros dias, as águas dão uma parada e aí começa um segundo período de 150 dias, que é justamente quando a arca para em cima de um monte, porque as águas dão início, dá uma estabilidade, né? Para de chover, dá uma estabilidade, a arca estaciona e aí as águas começam a descer. Essa descida das águas vai demorar mais 150 dias. Só que aí nós temos 300 dias, tá, amado? 300 dias. Só que depois disso, Noé leva 70 dias para sair da arca. Noé leva 70 dias para sair da arca, que é quando verdadeiramente ele consegue pisar. Então fica mais ou menos assim, olha. A arca estaciona, tá certo? No final do primeiro período de 150 dias, as águas baixam totalmente no segundo período de 150 dias, que já é mês de dezembro, tá? Vamos colocar assim para você entender. E o que acontece aí? A Noé demora 70 dias a partir daí para ficar tudo com terra seca, né? Para que ele possa sair com a família. Mas a palavra de Deus que eu quero deixar para você, agora que você já entendeu o que narra o capítulo 7, são dois textozinhos que eu quero dividir com você. O 7:1 diz assim, olha: o Senhor disse a Noé, entra na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. E o verso 5 fala assim, olha: e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Amado, eu quero deixar para você, nesse estudo do capítulo 7, o seguinte, querido: em nome de Jesus, seja justo diante de Deus. O reconhecimento da parte de Deus vai fazer com que você usufrua das bênçãos de Deus. Noé, ele estava sendo reconhecido como justo. Eu sei que eu falei disso no capítulo 6, né? O estudo passado, no episódio passado, porque Deus disse que Noé era justo e íntegro e andava com Deus. Mas olha só, depois de algum tempo, depois de toda a construção da arca, e isso levou bastante tempo, e tem versões que vão até calcular esse tempo, né, que Noé levou construindo a arca, e foram anos. Noé não se perdeu naquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Eu quero dizer para você que entre o capítulo 6 e o capítulo 7 se passaram muitos anos, muitos anos. Noé levou muito tempo construindo a arca, muitos anos construindo a arca. E você vai ver que Deus disse que ele era justo lá no início do capítulo 6, dizendo que ele era o cara escolhido para construir a arca, que eu disse no episódio passado que era uma espécie de plataforma de salvação, vamos dizer assim, um instrumento de salvação, apontando para Jesus. E agora, anos e anos depois, ele volta com a arca construída, e Deus consegue encontrar Noé e reconhecê-lo ainda depois de muitos anos como justos. Sabe, queridos, às vezes Deus nos promete coisas, pequenas coisas, e nós não conseguimos manter a nossa firmeza nessas promessas, a nossa continuidade, a nossa fidelidade a Deus. E a gente acaba se desviando por um motivo ou outro, desistindo, desanimando, desconfiando de Deus, como se Deus fosse homem para mentir ou filho do homem para se arrepender. E a Bíblia diz que Deus nem é homem e nem filho do homem, nem para mentir e nem para se arrepender. O que Deus falou, ele vai cumprir, amado. Então, que mesmo depois de muito tempo, Deus possa retornar e nos encontrar na mesma posição que ele nos deixou e reconhecer justiça na nossa vida. E no verso 5 do capítulo 7, Deus vai dizer que, a palavra de Deus vai dizer que Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Querido, você tem feito tudo conforme Deus te ordenou?
Você tem feito tudo conforme Deus te falou? Você tem feito tudo conforme Deus te disse? Você tem feito todas as coisas na sua vida conforme Deus tem te ordenado? Oh, querido, não deixa que os dias maus, essa geração que a gente tem vivido, te tire da presença de Deus, corrompa a sua justiça, corrompa a tua integridade e faça com que você faça as coisas de Deus mal feitas. Não. As coisas de Deus são para serem bem feitas, conforme Ele mandou. O nosso Deus é um Deus detalhista. Ah, pastor, mas poxa, como é que Deus é detalhista? É porque Deus, quando vai nos abençoar, Deus, quando cumpriu a obra de salvação nas nossas vidas, Deus, quando vem nos trazer livramento, Ele é detalhista, amado. Ele não deixa de fazer nos mínimos detalhes para te livrar, para te salvar, para te abençoar totalmente. Então, façamos da mesma forma para com Ele. Que ainda que a promessa tenha sido lá atrás e demore muitos anos, que Deus venha te encontrar na mesma posição como encontrou Noé. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra. E olha, não me abandona não. Se inscreve aqui e espalhe essa série, porque ela vai ser de grande valia para muita gente, vai abençoar a vida de muita gente e vai trazer entendimento para a mente e para o coração de muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Amém, querido.